dois tipos aí de ação dos medicamentos, né, quando a gente vai falar de farmacoterapia, né? Então a gente tem aí a farmacocinética e a farmacodinâmica. O que seria a farmacocinética? A farmacocinética é a forma como é o caminho que o medicamento vai fazer dentro do organismo. Então, após ele ser administrado, ele vai por um caminho, é um fluxo do medicamento, vamos dizer assim, que é meio que obrigatório, né? Então, todos os estudos que existem em cima de uma medicação é baseado nesse processo, nesse caminho. Então, o medicamento, ele é administrado por alguma via, né? Pode ser via oral, pode ser via ocular, pode ser endovenoso, pode ser intramuscular, subcutâneo. Tem várias vias de administração. De acordo com a via de administração, é uma absorção. Então, a absorção é o primeiro caminho que o medicamento vai estar sofrendo, né? Então, ele tem que passar por um processo de absorção para ele poder chegar a um efeito, tá? Então, por exemplo, medicação via oral, medicação sublingual. Então, existem locais que a absorção é mais rápido do que outro. Por exemplo, na medicação via sublingual, que é embaixo da língua, por ser mais vascularizado do que na via oral, a absorção é muito mais rápida. Então, você vê que é cavidade oral, porém, são lugares diferentes. A administração por via oral, o medicamento geralmente vai ser absorvido no estômago ou na primeira porção lá do intestino, do duodeno, né? E na medicação via sublingual, muito utilizado para antihipertensivos, né? Por exemplo, o captopril, quando a pessoa está numa crise hipertensiva, ele é para ação mais rápida, porque ele é muito vascularizado, absorve e já cai direto na corrente sanguínea. Falando em corrente sanguínea, a única via de administração que o fármaco não passa pelo processo de absorção é a via endovenosa, porque o fármaco ele vai entrar direto na corrente sanguínea. Tá? Então ele não vai passar pelo processo de absorção, porque ele já está na corrente sanguínea. O processo de absorção do fármaco é para mandar essa droga para a corrente sanguínea, e na endovenosa já está lá, tá bom? Fora isso tem a via intramuscular, que a absorção é pelo músculo, via subcutânea e assim por diante, tá? Depois da absorção, então na farmacocinética, primeiro passo aí, primeiro caminho, né, é a absorção, que a droga precisa ser absorvida. O segundo passo é a distribuição. Então, depois que essa droga é absorvida ou ela é administrada diretamente na corrente sanguínea, ela vai ser distribuída. Então, existem os receptores que captam essa droga e levam essa droga até o local onde está precisando dela, até a célula que está doente, que está precisando dela. Então, por isso que cada droga tem uma indicação, tem uma ação em determinado lugar, né? Então, por exemplo, os antibióticos, né? Então, ele vai destruir as bactérias. Tem bactérias gram-negativas, tem bactérias gram-positivas, tem bactérias multiresistentes, né? Tem os antivirais, que vai combater os vírus. Tem a medicação anti-inflamatória, antialérgica. Então, cada um tem um caminho. É a distribuição. É o segundo passo da farmacocinética. Então, a absorção, o medicamento vai ser absorvido, depois que ele chegou lá na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído, e aí vem a terceira parte, que é o metabolismo. Então, depois que o medicamento é absorvido, depois que ele é distribuído, ele chegou lá no local dele, fez a ação que ele precisava fazer ali na célula, ele precisa ser eliminado. Mas antes de ser eliminado, ele vai passar pela biotransformação, que é o metabolismo, que geralmente acontece lá no fígado. Então, esse medicamento, ele precisa ser transformado de lipossolúvel para hidrossolúvel, para facilitar esse processo de eliminação. E essa transformação acontece lá no fígado, é o processo de biotransformação ou metabolismo. Então, a farmacocinética tomou o medicamento, primeiro passo absorção, segundo passo distribuição, absorveu, distribuiu para as células que precisam, terceiro passo metabolismo, depois que fez a ação o fármaco precisa ser eliminado, então ele faz essa transformação para facilitar a eliminação, e aí por último a excreção, que é a eliminação do fármaco propriamente dito. Essa eliminação pode ser por via urinária, né, por via renal, urinária, ou por via através das fezes, mas o percentual de eliminação através das fezes é bem pequenininho. Então é bem mais comum a eliminação dos fármacos por via renal, via urinária, tá?
E a farmacodinâmica? Então, nós falamos da farmacocinética, que a farmacocinética é o caminho que a droga, que o fármaco vai fazer dentro do organismo. E a farmacodinâmica é a ação que esse fármaco faz no organismo. Então, lembra que eu falei para vocês? Então, o primeiro fármaco, na farmacocinética, ele vai ser absorvido. Então, ele vai ser distribuído e vai para onde? Ele vai para as células. Ele vai para as células, ele vai ser distribuído para as células que necessitam do medicamento para ocorrer a ação do medicamento. Então, nesse segundo processo aqui da distribuição, é onde ocorre também a farmacodinâmica, que é a ação que o fármaco vai fazer naquelas células, é a ação que o fármaco vai fazer naquele organismo.